Hello, students. How are you? E aí, como vocês estão? O que é que vocês estão achando do passado? Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo fazer as atividades? Hoje a gente vai falar da interrogativa e negativa dos verbos no passado, né? Vamos corrigir a aula anterior. Deixa eu pegar a aula aqui. A gente começou a aula anterior com esse texto aqui falando da Mona Lisa, né, de Leonardo da Vinci. Então, aqui está dizendo que quando a tela desapareceu do Museu do Louvre, em 1911, o mundo ficou chocado, né? E o roubo ficou assim, sem ter uma solução por dias. Primeiro, eles acharam que a tela não estava na parede, no lugar que deveria estar, porque estava em manutenção, né? Só que no segundo dia, o Louvre, né, o museu chamou a polícia. E aí o roubo foi feito por um funcionário, né, do museu. E assim, foi muito simples, né? Esse foi brilhante e simples, né? Então está dizendo aqui que ele trabalhava, ele trabalhou, o turno dele terminou no domingo, e aí o que que aconteceu? Ele foi até quando todo mundo tinha saído, ele saiu do esconderijo e foi lá no lugar onde estava o quadro, retirou o quadro da parede, tirou da moldura, né? E colocou embaixo da roupa, dentro da camisa. E aí ele saiu, né, do museu e foi embora. Simples assim, né? Então o texto fala disso. Aí o que, que eu pedi? Para vocês retirarem do texto os verbos que estão em caixa alta e separar os regulares dos verbos irregulares. Bom, a gente sabe que os verbos regulares eles têm a mesma terminação, né? É de e é de. Quando termina em é somente o de, né? E os outros verbos, quando não tiver essa terminação, você considera como verbo irregular. Então a lista ficou assim, ó. Disappeared, que é o passado do verbo to disappear, que é o verbo desaparecer. Assumed, que é do verbo to assume. Called, do verbo to call. Used, do verbo to use. Ended, do verbo to end. Removed, do verbo to remove. E walked, do verbo to walk, tá? Eu não pedi para vocês colocarem o infinitivo. Infinitivo é quando tem esse to aqui na frente do verbo. Mas eu coloquei para mostrar como que o verbo regular fica fácil de você colocar no passado. Só coloca aquele acréscimo, né? É de, aqui já termina em é, você só acrescenta o de, aqui você acrescenta é de, aqui já termina em é. A mesma coisa aqui, ó. Acrescenta é de, depois só o de, porque já termina em é, e o walked acrescenta é de, tá bom? Aqui são os verbos irregulares. Went é o passado do verbo to go. Saw, passado do verbo to see. Was é o passado do verbo to be. Did, passado do verbo to do. Left, passado do verbo to leave. Took, do verbo to take, e stuck, do verbo to stick, tá? To stick, desculpa. Aí vem, relacione a primeira coluna e o significado. Então, aqui a gente tem 9 palavrinhas em inglês e 9 traduções. Vocês vão relacionar. Empty space é lugar vazio. Hiding place, esconderijo, né? Um lugar escondido, esconderijo. Shirt, camisa, letra C. Frame pode ser estrutura. No caso da lição,
Frame se refere à moldura, né? Porque ele retirou a pintura da moldura e escondeu debaixo da camisa. Unkeep. Unkeep é manutenção, tá? Essa palavrinha aqui, ó, manutenção. Depois, shift. Shift é turno, tá? Theft é roubo. Worker, trabalhador. Tá aqui, ó, letra H. E priceless é sem preço, no caso a palavra aqui é inestimável. Price é preço e less é falta. Então, como a pintura não tinha preço, então o valor não tinha um valor, né? Era inestimável o valor. Então a letra I é inestimável, tá bom? Agora vamos para o outro. Aí a gente tem aqui uma imagem do Garfield, né? Vamos ver aqui. Aí a gente tem aqui Garfield. Aí o Garfield falou assim: What did you do? E aí o John responde: Unfortunately, I didn't go out yesterday. I didn't eat in a restaurant and I didn't play cards. Aí a pergunta: o que ele perguntou para o John? O que o Garfield perguntou para o John? A pergunta foi essa aqui, ó. What did you do? Essa pergunta aqui está no passado, olha o did aqui, tá vendo? Então, toda vez que a gente faz a pergunta, o did tem que aparecer quando a gente fala de passado. E aí, o do é o verbo fazer, então a pergunta é: o que você fez? Foi a pergunta que ele fez. Letra B. John usou sentenças afirmativas, negativas para responder. Como que ele respondeu? Ele respondeu negando. Ó, ele disse aqui, ó, I didn't go out, I didn't eat, and I didn't play cards. Então, todas as respostas foram respostas negativas, né? Ele perguntou o que você fez, ele diz o que ele não fez. Ele não disse o que ele tinha feito, ele falou o que ele não tinha feito. Quais foram as respostas? Então ele falou o quê? I didn't go out yesterday, I didn't eat in a restaurant and I didn't play cards, tá? Depois, aí aqui, ó, complete as lacunas com a forma verbal correta nas sentenças afirmativas e negativas. Então, primeiro a gente tem uma sentença afirmativa e depois a mesma sentença na forma negativa. Eu procurei fazer assim porque para você observar que toda vez que a gente faz uma sentença afirmativa, o verbo fica no passado. Mas quando você nega ou quando você pergunta, que é obrigatório o uso do did, o que acontece com o verbo? Ele não fica mais no passado, porque o did já é passado. Então a gente só usa o verbo na forma natural. O que é forma natural? É só você eliminar o to da frente do verbo aqui. Então, quando a gente elimina o to do infinitivo, você encontra a forma natural. Aí vamos lá ver como que ficaram as sentenças. Vamos lá, tá aqui, ó. A forma afirmativa, the boy, o verbo to make, qual é o passado do verbo to make? Ah, uma coisa, vamos voltar lá. Quando a gente tem aqui o exercício, tem as frases para vocês fazerem, olha aqui no final, ó. Os verbos da atividade são todos irregulares. Então, toda vez que você fizer um exercício, você tem que saber se o verbo é regular ou não, para você não errar. Porque se você não vê que ele é irregular, você vai botar ed nele e vai ficar errado, né? A conjugação está errada. Então, a gente sempre tem que procurar saber se o verbo é regular ou não. Se tiver no exercício, ótimo. Se não tiver, você vai ter que pesquisar de alguma maneira, tá bom? E aí ficou the boy made. Esse verbo aqui, ó, tá no exercício. Tá aqui, Didi. Eu vou voltar lá para você ver de novo. Ó, passado. Cadê o verbo to make? Tá aqui, ó. To make, passado, made. To write, passado, wrote. To sweep, passado, swept. To hear,
passado heard. Então a resposta já está aqui, você só tem que perceber e verificar, tá bom? Então ficou assim, ó. The boy made his bed this morning. Forma negativa. Aí eu vou usar o didn't ou did not, se você preferir. Então fica the boy didn't make. Tá vendo como que o verbo não ficou igual? Esse verbo aqui, ó, make, é só tirar o to daqui que você coloca o verbo. Então fica the boy didn't make his bed this morning. Então a frase é a mesma, só mostrando a afirmativa da negativa interrogativa, tá? Vamos lá, segunda sentença. The boy, o verbo é to write the answer on the blackboard. Então ficou the boy wrote the answer on the blackboard. Sentença negativa. Aí agora a gente vai ter que falar menina, né? The girl didn't write the answer of the exercise, tá? Para poder ficar negativa, porque vocês têm uma imagem, tá? Aí depois, sentença C, forma afirmativa. The woman swept the house yesterday. Aí pergunta, did the woman sweep the house yesterday, tá? Então, ó, na hora da pergunta, ó, o did tem que aparecer lá na frente do sujeito, sempre. Então, did the woman sweep the house yesterday, tá? Letra D, o verbo é hear, no passado fica heard. The man heard a loud noise. E a pergunta, did the man hear a loud noise? Pronto, tá? Simples, tranquilo, só tem que prestar atenção. Quando a sentença for afirmativa, tem que olhar o verbo para saber se ele é regular ou não, para você conjugar o verbo corretamente. E na pergunta e na negativa, eu só tenho que lembrar de colocar o did. E aí, na hora que o did aparece, o verbo não pode ficar no passado, apenas fica na forma natural, tá? Então, vamos ver a atividade de hoje que vocês estão recebendo. Aqui, ó, Women in STEM. Ó, STEM é um acrônimo. Acrônimo é quando a gente junta as iniciais, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem LGBT, né? LGBT é um acrônimo, a mesma coisa que STEM. Esse STEM aqui se refere a Science, Technology, Engineering e Mathematics. Então, são as mulheres, né, nesse ambiente aqui das exatas, né, que não é muito comum. Normalmente é difícil você ver mulheres nesse meio, né, de exatas, assim, matemática, engenharia, eletrônica, né, isso aí é mais um mundo masculino. Só que esse texto aqui está mostrando que várias mulheres, né, num período longo, que começou aqui em 1815 até os dias atuais, né, de várias mulheres que estão nesse meio. Então, a gente tem umas perguntas aqui que vocês vão responder de acordo com as informações que tem aqui nesses quadros, tá? Aí, aqui, através da história, muitos obstáculos se interpuseram no caminho das mulheres que seguiram as ciências. Então, várias coisas aconteceram para que as mulheres demorassem tanto, né, para chegar. E assim, não são muitas, poucas, né, que têm assim, interesse nesse ramo, assim, né? Mas as coisas estão mudando. Aí aqui a gente tem um timeline. O que é timeline? É a linha do tempo, né? Que aí mostra 400 antes de Cristo, 1833. O que aconteceu no mundo nessa época, né? A evolução para que as mulheres conseguissem entrar no meio no mercado de trabalho, né, que fosse valorizada, né? Então várias coisas aconteceram né, desde 400 anos antes de Cristo até os dias atuais, ó, now, né, que é agora,
E aí a gente tem uma série de coisas que aconteceram e tem umas perguntas aqui, tá? Aí aqui, ó, nas sentenças no passado simples, a gente usa didn't mais main verb menos o to em qual situação? Affirmative, negative ou interrogative. Aí a gente vocês vão responder já mais sobre as interrogativas e negativas, tá? E aí a gente tem alguns exercícios aqui, não são muitos não. Tá, agora aqui tem um texto. Esse texto aqui é uma pintura de Salvador Dalí. O nome do texto, da pintura, é Dreams. Essa palavra em inglês quer dizer sonho, tá? Então tem um pequeno texto aqui e vocês vão responder algumas perguntas, né? Aqui, ó, complete o texto sobre Salvador Dalí colocando os verbos no passado. O verbo está aqui, ó. To like, to love, to carry. Todos esses verbos aqui são regulares, tá? Então, ó, vocês vão poder. Tem a regrinha para conjugar. Então, se todos os verbos são regulares, então não precisa fazer pesquisa nenhuma, é só usar a regrinha. Aqui, ó. Dali painted this painting named Sleep in 1947. E aí eu peço o quê? Qual a forma negativa dessa sentença, né? Aí você vai escolher qual dessas três é a forma negativa dessa sentença. Aqui, Salvador Dalí gostava de caminhar. Pergunta: Salvador Dalí gostava de caminhar nas montanhas? E aí vocês vão me dizer qual dessas perguntas seria em inglês você fazer essa pergunta aqui, né? Então, quando eu digo Salvador Dalí gostava, aí você vai me dizer como que é essa pergunta em inglês, tá? E aí é isso, né? Não são muitos exercícios, eu acho que já deu para a gente entender direitinho, mas se vocês tiverem alguma dúvida, coloca lá na plataforma, né? E a gente vai ter uma semana de revisão, né? E aí vocês vão poder tirar dúvidas, todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Bye bye para vocês. Nos encontramos na próxima semana. Bye.